Bom dia a todos, todas e todes. É um orgulho imenso, né, estar aqui para fazer a abertura dos 50 anos do PPGH e da pós-graduação na UFG. Esse evento em comemoração, né, a essa faculdade maravilhosa que nós temos aí, com todo esse trajeto de percurso, meio século, né, em atendimento aos alunos do PPGH e da pós-graduação. Nesse momento, né, nós queremos dar o nosso bem-vindo a todos vocês nessa sessão solene em comemoração aos 50 anos do PPGH e de pós-graduação na UFG. Para compor a mesa diretiva, convidamos aí a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima. O pró-reitor, convidamos agora o pró-reitor da UFG, professor Felipe Terra Martins. Temos a honra de convidar para compor a mesa o nosso diretor da Faculdade de História, o professor Eugênio Rezende de Carvalho. Convidamos, nesse momento, para compor a mesa, a primeira vice-presidente da ADUFG, Luciene de Oliveira Dias. Convidamos agora o coordenador do PPGH, o professor Elias Nazareno. Na oportunidade, agradecemos e registramos a presença de todos os professores, parabenizamos vocês por todos esses anos dedicados aí, né, à profissão do PPGH. E, em nome de todos os professores, cumprimentamos a nossa querida professora Lena, né? Professora Lena Castelo Branco. Nesse momento, e sem mais delongas, passamos a palavra para o coordenador da pós-graduação em História, o professor Elias Nazareno, que também está coordenando esse evento. Com a palavra, professor. Bom, bom dia a todas, todos e todes. É uma satisfação enorme poder estar coordenando esse evento, né? Um evento de enorme significado para todos nós, sobretudo pelo momento que nós acabamos de atravessar, né? Em que a ciência, o conhecimento histórico foi extremamente questionado, mas nós estamos aqui firmes e fortes, né? Num espaço público, um espaço de produção de conhecimento científico, que resistiu de forma bastante consistente a todo ataque, a toda sorte de ataque que nós sofremos, né? Eu me sinto bastante honrado por poder presenciar esse momento histórico, não é? E que coincide justamente com os 50 anos do programa de pós-graduação em História. Esse programa um dos programas mais antigos do Brasil, em nível de pós-graduação. O Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil foi criado no final da década de 60, não é? E logo em seguida, a partir dos anos de 1972, logo após ter ocorrido aqui o 6º encontro da ANPU, em Goiânia, iniciou-se um processo de criação do programa de pós-graduação em História, não é? Nós temos aqui presente uma das principais artífices de todo esse processo, que é a professora Lena Castelo Branco, e por isso eu peço uma salva de palmas a ela, né? E, ao longo de todos esses anos, não é, esses 50 anos, que parecem pouco, mas para a nossa história é muito, não é, os 50 anos, porque a pós-graduação no Brasil ela por incrível que pareça, bastante recente, não é? Então, nós tivemos um processo em que, nos primeiros anos, nós contamos com professores pioneiros, como a própria professora Lena, o professor
Luiz Palacim, né, que foi meu professor no curso de História na Católica, e a gente chamava de Padre Palacim, que era um jesuíta, né? E tivemos um movimento bastante intenso em relação à circulação de professores da USP, graças a um convênio que foi firmado entre a Universidade de São Paulo e a UFG para a criação desse programa, né? Eu não vou me delongar muito aqui, porque nós estamos hoje também lançando um livro, né, que é o livro em comemoração aos 50 anos do nosso programa de pós-graduação, e nesse livro tem o primeiro capítulo, do professor Marlon, né, que é o que era a pós-graduação, traz uma genealogia e um recorrido, digamos assim, sobre o processo de criação e de fortalecimento da pós-graduação em História aqui na nossa região e no nosso Estado, né? Nesse livro também tem um capítulo do Rogério Chaves da Silva, Meio século de contribuição à produção historiográfica, que também, e aí eu digo a vocês que vale muito a pena, hoje, lá no lançamento do livro, lá na sede da UFG, nós, além de presenciar o evento, também comprar o livro, né? Nós vamos fazer uma venda simbólica de R$20, e o valor da venda desses livros vai ser revertido para a compra de livros para a nossa biblioteca, né? Essa foi a ideia que nós tivemos, e eu acho que é importante nós fazermos isso. Queria também, de forma muito rápida, fazer uma homenagem a um dos coordenadores do programa que nos deixou, o professor Noé Freire, não é? Peço uma salva de palmas para ele também. Obrigado. E fazer referência também a uma homenagem também a todos os coordenadores que estão aqui presentes, não é? Que foram coordenadores do programa de pós-graduação em História, professor Leandro, professor Eugênio, que está aqui na mesa, professora Maria Amélia, professora Dulce, não é? Professor Giane, professora Fabiana, professor Marlon, não é? Se eu estiver me esquecendo de algum aí, vocês me lembrem, que, ao longo desses anos, contribuíram para que nós pudéssemos, não é, engrandecer esse programa. Hoje, o programa de pós-graduação em História tem a nota 6, a nota mais alta da região Centro-Oeste. Isso não é por acaso, isso acontece... Isso acontece pelo envolvimento dos nossos docentes, dos nossos discentes e dos nossos egressos, que também estão aqui presentes, não é? Então, uma das coisas que mais se discute hoje no mundo, professor Angelita, professor Felipe, é a questão do impacto social causado pelo conhecimento científico, né? Nós tivemos aqui uma fala na abertura do programa doutoral do professor Ramon Flecha Garcia, que é chair no processo de abertura de ciência aberta na União Europeia, e ele fazia referência a isso. E se tem uma coisa que nosso programa tem, é impacto social, né? Ao longo desses 50 anos, nós formamos aqui nesse programa mais de 700 mestres e doutores, não é? Isso é um impacto gigantesco, não é? Tanto em termos de produção de conhecimento, como na geração de emprego. A grande maioria dos nossos egressos estão, se não tão bem posicionados, mas estão se posicionando no mercado de trabalho, e é também um processo que fortalece a nossa área, né? Fortalece a nossa área porque os egressos e os discentes que nós estamos formando aqui têm dado uma grande contribuição, não só para o desenvolvimento regional, mas também para o desenvolvimento nacional. Então, eu gostaria muito de agradecer primeiro pela confiança que os meus pares depositaram em mim para que eu assumisse a coordenação do programa, e também agradecer à universidade, que sempre nos apoiou, não é? E vai continuar apoiando, sobretudo nesse momento agora, não é? Que é um momento alvissareiro, não é? Nós temos pela frente grandes desafios, temos que retomar aquilo que nós perdemos. Com a nota 6, nós vamos ter mais desafios ainda pela frente, e eu espero que todos nós estejamos ombro a ombro para levar o programa cada vez mais adiante. Muito obrigado.
Agradecemos, né, a fala aí do professor Elias Nazareno e passamos a palavra para a primeira vice-presidente da ADUF, Luciene de Oliveira Dias. Eu gostaria de, em nome do professor Elias Nazareno, né, que é o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UFG, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui agora e que reservam um pouquinho do seu tempo para celebrar esses 50 anos desse programa de pós-graduação. Em tempos de perdas cotidianas de direitos e uma pequena fenda aberta para a esperança, que a gente está vivenciando agora, comemorar 50 anos de dedicação à pesquisa, comemorar 50 anos de dedicação à ciência, ao ensino, comemorar 50 anos de preparação de mais pessoas dispostas a construir uma universidade qualificada, é, sem dúvida nenhuma, uma grande alegria e, sim, deve ser motivo de orgulho, né, para todas as pessoas que estão aqui. Eu desejo, então, em nome do ADUF Sindicato, que venham outros 50 anos de produção científica, que venham outros 50 anos de criticidade, que venham outros 50 anos de acolhimento à diferença, porque a história, com certeza, é capaz de reorientar os caminhos quando a gente se vê perdida. Né? Então, comemorar esses 50 anos é uma grande alegria, não só para o programa, mas para todas as pessoas que fazem, fizeram e farão parte da Universidade Federal de Goiás. E que o programa de pós-graduação em História da UFG consiga se posicionar como tem feito ao longo desses 50 anos, na defesa da cidadania, dos direitos humanos, que respeite as diferenças e que possa ser cada dia mais plural. Em nome do ADUF Sindicato, eu desejo uma excelente jornada pela frente e quero finalizar com essas boas-vindas, dizendo que o sindicato está à disposição de todas as instâncias dessa universidade. Muito obrigada. Nosso muito obrigado, né, professora Luciene de Oliveira Dias. Agora passamos a palavra para o nosso diretor da Faculdade de História, professor Eugênio Rezende de Carvalho. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui a nossa mesa, professora Angelita Pereira de Lima, reitora da UFG, professor Felipe Terra Martins, pró-reitor de pós-graduação da UFG, nossa querida Luciene Oliveira Dias, diretora do ADUF, professor Elias Nazareno, coordenador do nosso programa de pós-graduação em História, todas e todos docentes, discentes e técnico-administrativos aqui presentes. O ano foi 1992, numa dessas salas aqui, desse prédio, da então Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, FCHF, ocorria o processo seletivo para o preenchimento das 10 vagas do então curso de mestrado em História das Sociedades Agrárias da UFG, coordenado na época pelo eminente medievalista, meu grande amigo, professor José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza, de saudosa memória. Entrevistando-me naquela pequena e apertada sala, estava apenas ele, o não menos saudoso professor Padre Luiz Palacim, a única etapa do processo seletivo era exatamente essa entrevista. E, para quem não conhece, um dos maiores nomes da historiografia de e sobre Goiás. Porque eu estou fazendo esse relato aqui pessoal dessa minha experiência, pois assim comecei há 30 anos, 92,
a minha trajetória pessoal e acadêmica na pós-graduação da UFG. Desses 50 anos, estou há 30. Sou também filho do PPGH, né? A quem devo, institucionalmente, muito da minha formação intelectual, e tive a honra, inclusive, de coordenar esse programa entre os anos de 2008 e 2009. Bom, desde então, em todas essas décadas, atravessamos momentos bastante difíceis e desafiadores, mas também conquistamos grandes e importantes avanços e vitórias. Crescemos ao ponto de o PPGH UFG hoje, sobretudo com a última avaliação da CAPES, se consolidar definitivamente como a principal referência da pós-graduação em História em toda a região Centro-Oeste. Nós temos que celebrar, temos que nos orgulhar disso todos os dias, por fazer parte e contribuir com o sucesso desse programa e dessa instituição. Mas não foi fácil chegar até aqui e não está sendo fácil enfrentar os desafios do presente, de um contexto pouco amistoso, digamos, para com a universidade pública, a ciência e a pesquisa científica. Vida longa às instituições e programas que produzem conhecimento histórico de qualidade, como o Programa de Pós-Graduação em História da UFG. O nosso país nunca precisou tanto de vocês. Nesse momento em que assistimos às crescentes práticas de revisionismo historiográfico barato, pautado em meras vontades, esperanças e/ou temores políticos, em ideologias, ou ainda em reiteradas fake news e pós-verdades, com o fim de legitimar determinadas narrativas e projetos de futuro ou de presente, nunca a história e a ciência histórica, o conhecimento histórico de qualidade, como o que produzimos aqui, ganharam tanta relevância. Que o PPGH possa continuar a sua bela trajetória num Brasil cada vez mais livre, livre da cultura discriminatória, do ódio, da violência, da intolerância, e um país cada vez mais próximo da paz, da diversidade, da democracia e da liberdade. Que possa continuar a sua trajetória compromissado com as conquistas históricas da Universidade Pública Brasileira, notadamente a sua natureza democrática, social, autônoma e inclusiva. Que possa, por fim, continuar a sua trajetória numa universidade pública brasileira enquanto espaço privilegiado de produção de um conhecimento de qualidade, impossível e inútil, sem um ambiente que garanta a liberdade de pensamento e de ideias, sem o fomento de uma consciência crítica. Que, mais do que mestres e doutores em história, continuemos formando, sobretudo, cidadãos e cidadãs comprometidos e comprometidas com o seu tempo, com o nosso tempo. Vida longa ao PPGH e à Universidade Pública Brasileira. Vida longa à democracia e à liberdade em nosso país. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos aí para a fala, né, o pró-reitor da UFG, o professor Felipe Terra Martins. Bom dia a todos, a todes, a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar essa mesa diretiva, professor Elias Nazareno, considero como um amigo já, professor Elias, professor Eugênio, diretor da Faculdade de História, professora Angelita, nossa magnífica reitora, e a todos e todas presentes aqui nesse auditório e aqueles que nos assistem. Dizer que é uma honra poder participar
dessa festa, desse momento. E o destino guardou essa celebração, né, para contar um pouco, para fazer um paralelo, eu acredito, eu vejo, estava pensando ali, da história das universidades públicas, a história da UFG, paralelizada na história desse programa. 50 anos de lutas, 50 anos de adversidades vencidas, de desafios. Eu fico imaginando, ao longo desse tempo, quantos perrengues, quantas dificuldades foram atravessadas. Pós-graduação é uma coisa extremamente complexa, é um dos ambientes acadêmicos mais difíceis, pois envolve pressão sobre alunos, envolve extrair, né, o máximo de cada um, produção de conhecimento, atravessando, né, sempre a desconfiança da nossa sociedade, enraigada na nossa sociedade, atravessando as dificuldades financeiras para a produção desse conhecimento que envolve, né, tudo isso, e chegar ao final, ao passar desses 50 anos aqui, nesse momento de celebração, eu acho que conta muito o que a universidade brasileira vem atravessando, vem vencendo nesses últimos anos, em especial a UFG. Contra tudo e contra todos, acima de qualquer dificuldade, estamos aqui agora celebrando 50 anos de vitórias, 50 anos de formação de mestres e doutores, celebrando a excelência no ensino e na pesquisa e também na extensão que é feita, né, de uma forma ou outra através desse impacto social que o professor Elias falou. Então, coincide, eu acho que coincide esse momento com a celebração do momento que as universidades passam, né? Vamos estar aqui sempre lutando e, o final da história, estaremos sempre comemorando com excelência, que é o conceito que esse programa tem agora. Então, é o momento de comemorar os 50 anos do programa, é o momento de comemorar o conceito de excelência, que representa muito para a Universidade Federal de Goiás, para o sistema de pós-graduação da UFG, e é o momento de celebrar a esperança que se fez nas nossas almas, no seio desse lugar, através do resultado obtido no domingo. Pessoal, meus parabéns, eu me sinto aqui como um convidado numa festa, onde eu só tenho que agradecer, né? Eu costumo brincar que eu comecei a conhecer de fato a universidade que eu tanto amo, há 12 anos eu estou aqui na UFG, que eu tanto amo para valer, nesse último ano, aceitando esse desafio de pró-reitor de pós-graduação. E uma das grandes felicidades que eu tive nesse último ano foi conhecer o programa de pós-graduação em História, né, através do coordenador, professor Elias. Já tive aqui na recepção aos calouros, quando o professor Ramon Flecha proferiu a palestra dele. Depois, através desse contato, conseguimos expandir toda essa internacionalização do programa no âmbito do UFG doutoral. Então, só tenho que agradecer por estar aqui junto com vocês nessa festa e compartilhar esse sentimento, que não é apenas uns 50 anos de um programa, mas aos 50 anos de uma universidade que vai sobreviver contra tudo e contra todos, e, no final das contas, estaremos aqui comemorando com excelência, com o conceito que esse programa hoje tem. Meus parabéns, façam a festa, porque vocês merecem, nós todos merecemos. Um bom evento a todos, viu, pessoal? Agradecemos as palavras aí do professor Felipe Terra Martins. E convidamos agora, né, para falar a nossa reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima. Professora. Bom dia. Estava pensando aqui, é a primeira vez que eu venho a este auditório depois que eu assumi a reitoria da Universidade Federal de Goiás. É um imenso prazer estar aqui, mas já estive aqui em outras atividades, como vizinha aqui ao lado, na direção da FIC, e sempre com a parceria aí, Armênia, Gustavo, professor Eugênio. É um prazer, uma emoção especial estar aqui neste momento, na condição que estou, para comemorar com vocês os 50 anos da criação do
curso de pós-graduação em História na UFG, com a importância e a envergadura que tem. A importância no presente, sendo um programa de excelência, muito bem avaliado, e a importância histórica, por ter sido um dos primeiros do país. E, nós, assim, vocês, para quem ainda não viu o livro, eu molhei a capa ali, mas a capa é boa, eu acho que a impressão é do Segraf, muito boa, molhou, não estragou, está tudo bem. Mas, assim, vocês vão ver no texto que nós escrevemos, eu e o professor Gesiel, a gente chama a atenção para um fato extremamente importante, que a pós-graduação da UFG começou nas humanidades, em letras e em história. Isto não é pouco do ponto de vista simbólico e do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e da pós-graduação no país e do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e da pós-graduação na UFG. Então, eu queria começar minha fala hoje, agora, como eu tenho feito, fiz ontem, saudando a democracia. Porque a democracia nesse país saiu fortalecida, é quem mais se fortaleceu, é quem mais demonstrou a sua... É quem mais demonstrou a sua pujança, porque desde o final da ditadura, lá em 84, naquele processo, quem viveu sabe contar a história, e quem não viveu pode consultar a história legítima, nós vivemos o maior período democrático desse país, e sempre com a dúvida se conseguiríamos atravessar esse período de consolidação da democracia, se conseguiríamos atravessar esse momento histórico quantitativamente e qualitativamente, porque a nossa democracia é frequentemente interrompida por golpes e por regimes ditatoriais, e eu imagino que vocês também perceberam que o quão forte estamos, quão fortes são as nossas instituições, porque foi possível passar por um processo eleitoral intenso, de muitas disputas, nem todas disputas republicanas, mas, ao final, o sistema está mantido, o sistema democrático, aquele que nós elegemos para ser o nosso regime de gestão das nossas vidas, das políticas e do desenvolvimento desse país. Então, é importantíssimo saudar sempre, daqui para frente, a democracia, porque continuaremos com os enfrentamentos necessários e com os amadurecimentos necessários. Eu quero também, aí agora sim, saudar as pessoas aqui presentes, muitos colegas, vejo aqui o professor Abdala, nosso parceiro ali na FIC em alguns projetos, a Armênia, que eu já citei, o professor Breno, que não está aqui, a professora Dulce, né, quando eu estava na direção da FIC, em outros momentos também, a Faculdade de História, a professora Eugênia sempre foi uma parceira aqui da FIC, e importante, nós somos co-irmãs, e aí é que eu falo saudosamente como diretora da FIC, mas também como gestora da máxima da gestão superior, dizer que é extremamente importante, nesse momento, que nós celebremos. A universidade está em festa e precisa permanecer em festa, comemorações, por todos os motivos. Esse que eu já citei, mas o fato de estarmos iniciando agora, nós terminamos recentemente o primeiro semestre totalmente presencial, foi um momento importante superar tudo que a situação de pandemia e de distanciamento social nos impôs, nos impuseram a pandemia e o distanciamento, e agora, com as atividades presenciais, nós precisamos celebrar, nós precisamos comemorar, e o programa de pós-graduação o faz muito bem, num momento muito oportuno. Quero aqui cumprimentar a nossa mesa diretiva, o primeiro, professor Elias Nazareno, que, antes de ser professor, ser coordenador do programa de pós, é um amigo de longuíssimas datas, de longevas datas, né, quando ainda éramos adolescentes, nós fomos adolescentes um dia, jovens, e militamos já muito em diferentes áreas da cultura, e é importante demais saber reconhecer as trajetórias históricas e culturais e os compromissos na cidade, das pessoas que compõem as nossas lembranças, as nossas memórias e também o nosso percurso. Então, cumprimento o professor Elias, o parabenizo por esse momento. O professor Eugênio, que eu já cumprimentei várias vezes, um grande parceiro aqui como diretor, tem sido agora também na gestão superior. O professor Felipe Terra,
nosso pró-reitor de pós-graduação, nosso pró-reitor, um jovem cientista muito reconhecido nacional e internacionalmente, e deixou parcialmente suas pesquisas em suspensão para vir compor conosco esse momento importante da pós-graduação na UFG, um momento em que ele não disse aqui, mas que a UFG alcançou excelência em 8 cursos de pós-graduação, saímos de 2 para 8, ele veio com toda a sua elegância e a sua competência para colher os resultados de um trabalho na pós-graduação. Quero, assim, cumprimentar especialmente a professora Helena Castelo Branco, que está aqui, que participa, por sua vivacidade, por seu compromisso com a trajetória da Faculdade de História, com a trajetória do programa, com a trajetória da Universidade Federal de Goiás, e obrigada por compor conosco esse momento de recondução ou de composição da memória, né? E aproveito para dizer isso, que o livro, e aí me refiro ao professor Marlon, Giane, o Elias, Cristiano, e aos demais organizadores, a professora Ana Carolina, que não está aqui, a professora Sônia Maria de Magalhães, a professora Heloísa Selma, para dizer que a organização do livro, e que será lançado mais à noite, como o elemento de consolidação ou de celebração dos 50 anos, provavelmente o mais importante, porque ele é o livro que conta a história, que rearticula a história e reposiciona a história da história, a história do programa de pós da história, nos diz, nos permite a nós, externos, né, da faculdade, mas também aos externos da universidade e do mundo acadêmico, permite, de fato, reconstituir o que nós precisamos e que eu considero, e posso cometer um erro aqui, a categoria mais importante da história, né? Que, para mim, é a memória que articula os tempos, passado, presente e futuro. E nunca neste país, e nunca foi tão necessário que nós buscássemos e construíssemos elementos culturais, intelectuais e científicos para legitimar a história. A nossa história corre o risco de perder legitimidade por um reconto, talvez, baseado em fatos não legitimados, em fatos, talvez, inverídicos. Então, é um momento importante para a história, e aqui eu quero muito reverenciar o meu querido amigo Noé Freire Sandes, já que também falamos de memória. Então, essa articulação da memória como a categoria histórica, do meu ponto de vista, que, por sorte de vocês, não sou professora de história, é a categoria mais importante, na articulação dos tempos, presente, passado e futuro, é fundamental para o que vamos viver daqui para frente. Então, eu aqui quero, de novo, ressaltar esse aspecto importante do qual vocês devem se orgulhar, nós devemos nos orgulhar, porque eu sou do prédio vizinho, também sou das humanidades, para dizer que a pós-graduação começou nas humanidades. E a história deu o seu tanto, a Faculdade de História deu o seu tanto e tem dado o seu tanto. Por isso, parabéns. Há um grande desafio, conversava aqui com o professor Eugênio, para a pós-graduação continuar pujante, precisamos fortalecer a nossa graduação. Nós precisamos combater a evasão, os diferentes motivos da evasão na graduação, porque sem a graduação não teremos a nossa continuidade. E nós precisamos cuidar com muito carinho e com muita dedicação e com muita competência das gerações vindouras. Nós precisamos de historiadoras e historiadores, nós precisamos legitimar os processos históricos, e isso está na nossa mão aqui. Por isso, parabéns pelo livro, parabéns pelos 50 anos, e sigamos, porque a luta permanece sempre contínua e intensa, e ela será sempre melhor se ocorrer de forma democrática. Um abraço e parabéns. Agradecemos a fala da nossa reitora, Angelita Pereira de Lima. Bom, o nosso evento não acaba por aqui, né? Desde já queremos convidar a todos, todas e todes para o evento que ainda acontecerá na parte da tarde, né?
Convidamos para a mesa redonda, né, sobre os 50 anos de história do PPGH, que ocorrerá hoje às 15 horas. O local será a DUF, no setor leste universitário, com as participações da professora Maria Amélia Garcia de Alencar, professor Marlon e professor Rogério Chaves. E, depois disso, às 17h30, o lançamento do livro, que é esse, né, que a nossa reitora mostrou aí agora, 50 anos de pós-graduação em História da UFG, que também ocorrerá na DUF, no setor leste universitário, leste Vila Nova. E agora, né, agradecemos a participação de todos os componentes da mesa diretiva e, na oportunidade, convidamos a todas e todes para o descerramento da placa comemorativa aos 50 anos de PPGH da pós-graduação da Faculdade de História. Agradecemos a todos os egressos, todos os participantes que sobreviveram até o final, né, da fala. Os nossos melhores agradecimentos, e é uma honra, gente, estar aqui com vocês hoje, né, honrando aqui a faculdade da qual eu faço parte também, como aluna egressa, né? Então, é uma honra. A Cleusa, nossa egressa, que prontamente, né, aceitou fazer aqui as honras aqui do cerimonial, né? Foi ontem e foi uma coisa... Muito obrigado, Cleusa, né, pela sua participação. Também queria fazer um convite para o seminário que começa na próxima segunda-feira, o Seminário Diversidade das Culturas. O professor Cristiano, vice-coordenador do programa, está aqui, e estão todas e todos convidados para esse evento. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.